Olá, queridos amigos umbandistas, simpatizantes, saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje eu quero falar com vocês aí sobre a minha história na religião. Na verdade, como que foi a minha primeira incorporação. Porque as pessoas vêm me perguntando sobre isso, eu sei que é curiosidade, mas eu sei também que isso pode ser uma forma da pessoa se basear, se comparar e direcionar a sua espiritualidade no seu desenvolvimento mediúnico. Então, não saia daí que eu já falo sobre como foi minha primeira incorporação. Para começar, eu preciso falar que eu era muito resistente a me tornar um bandista. Por toda a crença, né, que a gente vai incutindo na cabeça, e sobretudo porque eu sou de um tempo quando a Umbanda sofreu uma grande queda. Porque, para quem não sabe, a Umbanda teve um auge nas décadas de 60, 70, né, quando era cantada na televisão por artistas famosos, era muito difundida, muito disseminada, né, era muito divulgada e praticada. Até as religiões aí neopentecostais começarem um movimento de demonização sobre a religião. O que, na verdade, sempre existiu, né? Mas foi na década de 80 que a religião sofreu mais, né? Sofreu bastante mesmo. Graças aos nossos queridos orixás, guias e também a conscientização de vários praticantes, né, da religião, que ajudaram muito com a literatura umbandista, né, com canais no YouTube explicando sobre a religião, desmistificando um monte de crença enganosa, né, como é o caso aí da literatura do mestre Rubens Saraceni e de tantos outros, que não adianta a gente ficar citando aqui. Há uma teologia que se dedica a ganhar territórios para Cristo e a enfrentar os inimigos. Que inimigos são esses, gente? Que dúvida, né? Eles estão sempre entre os praticantes de religiões, com elementos espíritas e de matriz africana, principalmente. E essa teologia entende a metáfora guerra espiritual no mais sentido literal da palavra. Por isso que existe tanta intolerância religiosa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque é um assunto bastante comprido e interessante e necessário a ser discutido. Bom, eu fui católico por pressão da sociedade durante um bom tempo. Eu nem sabia, na verdade, o que eu queria. Mas como tinha que ter uma educação religiosa, eu fiz catecismo, né? Fiz crisma, participei do grupo de jovens da igreja. Enfim, daí, depois de um tempo, fui frequentar o kardecismo, né? Até que a Umbanda, que já fazia parte desde o começo da minha história, por influência da minha mãe que frequentou a religião, eu comecei a repensar os meus passos, né? Enfim, eu cheguei no momento que eu estava em um curso no centro kardecista, um curso de desenvolvimento mediúnico, e comecei a sentir fortemente a presença espiritual, mas eu não conseguia obter explicações concretas e nem cuidados assertivos lá dentro do kardecismo para o que eu estava sentindo. Daí eu procurei ajuda na Umbanda. Pronto, foi quanto bastou. Eu comecei camboneando, né? E quando vi, eu já estava começando a incorporar. A minha primeira incorporação foi do Pai Antônio, meu querido amigo espiritual, que trabalha na linha de pretos velhos. A sensação era muito boa, era tão boa, né? Mas na verdade, ao mesmo tempo, muito estranha, porque eu percebia tudo o que estava acontecendo à minha volta e na minha cabeça aquilo era muito errado. Eu não estava agindo certo, né? Eu queria fazer como os outros, mas eu não conseguia. E nessa época, a minha mãe de santo, a Mãe Celeste de Oiá, era muito, era não, ainda é muito rígida, né? Muito rigorosa mesmo, muito de muito axé, mas ela não aceita brincadeira nem marmotagem na casa dela. E eu naquela situação, vendo tudo que estava acontecendo, né, sem controle da situação, eu não conseguia me concentrar e deixar o guia trabalhar, porque eu pensava, ela vai dizer que eu tô aqui mentindo. Olha que loucura, né? E daí pior do que isso. Ele demorou muito para dar o ponto riscado e dizer quem ele era. Eu só sentia aquela sensação e não conseguia me movimentar, né? Eu não conseguia ter a ação motora. E ainda assim a cabeça ali vendo tudo e eu uma sensação super esquisita.
Toda gira de Preto Velho, eu sabia que eu ia passar por aquilo. Mas a sensação era tão boa, eu ficava tão bem depois, que comecei a perguntar para a mãe de santo, para o pai Carlos de Ogum, que na época ainda era pai pequeno da casa da Mãe Celeste, e com a orientação deles, eu fui entendendo e fui conseguindo incorporar direitinho, né? E o pai Antônio foi fazendo a parte dele também. Depois do pai Antônio foi o Caboclo Cobra Coral, o meu segundo mestre, que decidiu dar o ar da graça dele. E foi outro parto, né? Porque é o mesmo processo de não entendimento, de como lidar. No caso do Caboclo ainda foi mais intenso a vibração. E cada gira era uma vibração diferente. Porque veio tudo assim, acontecendo tudo junto, né? Cada linha de trabalho acontecia também essa sensação. Foi assim com o baiano, com o marinheiro, com o Exu, com a pombagira. Sim, gente, com a pombagira. E um belo dia, num trabalho lindo da dona Sete Calunga, dona da casa, eu comecei a firmar a cabeça no Exu. E quando dei conta, a dona Maria Padilha, minha mãe querida, deu ar da graça dela. E me pegou, dançou, cantou, rebolou, disse quem era. Gente, vocês não imaginam a minha cara quando ela foi embora. Mas foi assim. São muitas histórias sobre terreiro e sobre as incorporações. O que eu posso dizer para vocês é que não queiram saber como é a incorporação dos outros por achar que a sua vai ser igual, né? Porque não é. Cada pessoa é diferente da outra. E os guias são assim também. Então não é porque o baiano do pai de santo, da mãe de santo, né? A baiana da mãe de santo, anda mancando, né? Ou com o olho fechado, ou ainda chega batendo no chão, que todos os guias da casa vão chegar dessa forma. Cada espírito age de uma maneira. E não queira repetir ninguém, entendeu? Você pode sim aprender olhando, né? Observando, mas nunca o seu guia vai ser igual ao outro. Embora muitas vezes tenha o mesmo nome, por exemplo. E entenda também, gente, que cada um tem um processo de desenvolvimento. Não existe uma cartilha, né, uma receitinha ali, como uma graduação. Primeiro você fará isso, depois aquilo, e no final você incorpora. Tipo escola, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, até o fim, e daí a sua formatura, o seu diploma é a incorporação. Não, não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo, e isso deve ser entendido e muito bem respeitado. Tenha paciência, tenha consciência sobre isso, peça orientação do zelador ou da zeladora, siga as orientações da sua casa, faça a sua parte direitinho, conforme os preceitos passados ali, siga na fé. Dentro em breve você vai conhecer toda a falange, isso mesmo, toda a falange de espírito que trabalha com você, porque a gente não trabalha com um ou dois, né? Existe toda uma falange. A minha primeira incorporação foi assim, difícil, muito difícil mesmo, né? Um processo mesmo meu de entrega, mas foi muito gostosa. O corpo cansa, a mente pira, mas a alma fica leve e a vida caminha de forma equilibrada. Isso não tem preço que pague, né? É maravilhoso. Gente, por favor, aí não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever caso ainda não seja inscrito, compartilhe com os amigos, tá bom? Obrigado, senão eu acabo esquecendo de falar isso e as pessoas também acabam esquecendo de curtir, de se inscrever. Ó, então assim, gente, depois de abrir um pouco aqui a minha história com vocês, eu espero ter ajudado. E acredito que sim, sabe por quê? Porque as pessoas, várias pessoas me perguntam sobre a minha primeira incorporação, como que é esse processo, se é bom, se é ruim, como é que faz, porque eu acredito que elas querem exemplos, né? E, na verdade, elas estão buscando orientação. Mas eu acredito também que com exemplos e orientações de quem já passou por isso, possa ajudar e muito quem está na fase, né? Nessa fase de indecisão, do guia pega e você vê tudo. O meu conselho é que você seja paciente, faça a sua parte e siga as orientações do seu pai e da sua mãe de santo. Que os seus guias te orientem todos os dias o melhor caminho e que seu caminho seja sempre de muita luz e de muito axé. Saravá Umbanda e até o próximo vídeo. Axé. A minha primeira incorporação e principalmente de matriz africana. E essa